Olá, o TV Câmara Entrevista já está no ar. Hoje nós falamos sobre violência escolar, um assunto que tem preocupado os brasileiros. Nas últimas semanas, nós tivemos um caso de uma professora em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, que foi atacada em sala de aula. E é sobre isso que a gente conversa hoje. Afinal, de acordo com o Disque 100, ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, no comparativo entre 2023 e 2022, o índice de violência aumentou em 50%. E a gente quer entender o que está acontecendo e como evitar, como minimizar essa situação que causa tanto temor entre os brasileiros. Para conversar sobre isso, converso hoje com o psicólogo Adams Friedman, que já está aqui conosco. O Adams, que também é especialista em psicologia escolar e educacional, mestre em psicologia, entende muito bem do assunto. E ao seu lado está também o psicólogo, comissário de Polícia Civil, Giovanni Piano, que também faz parte da Divisão de Prevenção, Mediação e Justiça Restaurativa da Polícia Civil. Também tem um currículo extenso na área da neuropsicologia, da saúde mental. Então sejam muito bem-vindos. Adams, começo com você. Seja muito bem-vindo ao TV Entrevista. Obrigado, Vanessa. Você, Giovanni, seja muito bem-vindo também. Muito obrigado pelo convite. Então eu começo falando sobre a violência escolar. Antes de tudo, eu quero entender o que é a violência escolar. A gente está acostumado com várias formas de violência. Para a gente poder fazer uma roda, agora eu vou começar contigo, Giovanni. O que é a violência escolar? A violência escolar, dentro de um contexto mais moderno, vamos dizer assim, né? Mas se a gente pegar um histórico enquanto humanos, né, o conflito ele sempre existiu. A dinâmica dos conflitos, desde que se nasce. O mundo é um conflito, né? As relações humanas são conflituosas por natureza. Muitas vezes a gente entra em conflito numa fila de supermercado, numa fila de lotérica, a questão da espera, da paciência. Talvez a questão principal, se o colega também concorda, é como administramos isso, como somos educados, as nossas habilidades desde pequenos, né? Desde a primeira infância, que é uma fase crucial para o desenvolvimento, né? O psicodesenvolvimento do indivíduo, que ferramentas são colocadas ali para essa criança que vai despontar depois em um adolescente em sala de aula, com questões de frustração, saber ouvir um não, a questão de responsabilidade, disciplina também, respeito ao próximo, empatia, questões éticas, morais também. Ou seja, nada muito novo que a humanidade já não vem falando há séculos, desde os gregos, né? Desde Sócrates, desde a ética em Aristóteles, a gente fala nisso, mas parece-me que de umas décadas para cá, acredito que não é um fenômeno tão somente brasileiro, né? A sociedade tem dado pouca atenção a isto. Há um descuido, principalmente nessa primeira infância, né, onde nós temos mini-adultos, né, vamos dizer assim, cada vez mais intolerantes à frustração. Né, e aí eu brinco puxando as orelhas, né, dos cuidadores, né, porque a escola ela é um reforço para esse processo civilizatório, mas que começa em casa, começa com o outro, né, que são as figuras parentais. Ok, pode ser o pai e a mãe, mas podem ser duas mães, podem ser dois pais, podem ser os avós, mas os cuidadores, esse espelhamento, esse o outro que nós vamos nos constituindo através do nosso desenvolvimento, que depois passa a ser os amiguinhos do bairro, o grupinho de música da escola, a escolinha de karatê, estou dando algumas sugestões, até que ele vai para o jardim de infância, vai para a escola, ou seja, esse outro vai se ampliando e se torna a própria cultura. Né? Então, em vez de apontar diretamente culpados, né, eu digo, fulano merece ser recluso ou apreendido, no caso de um menor de idade, a gente tentar entender como que se chegou até isto, né? Onde que nós falhamos, porque cada vez tem mais policiais, cada vez tem mais concursos para as polícias, né? Brigada Militar, Polícia Civil, recebemos, né? Temos bons incentivos, né? Viaturas novas, aparelhamento, ok. Mas será que é interessante a gente pensar em um estado policialesco na escola? E aí em que medida a polícia entrou na escola ou precisa de fato entrar? Assim como a psiquiatria, né? Para medicalizar as crianças? Enfim, será que isso é necessário? Então são questionamentos que a gente coloca hoje em dia, né? E essa violência que vem de falta de respeito, de um atentado à integridade do outro, como essa professora. Né? Mas eu estava assistindo hoje de manhã outras reportagens, São Paulo também, uma professora apanhou dos pais do aluno. Então está cada vez mais corriqueiro isto, né? E chamar a polícia, ok, somos um braço do Estado, mas a polícia normalmente ela é chamada para apagar um incêndio.
né? Existem os trabalhos preventivos, que depois a gente pode falar, né? Que a polícia possui, mas os trabalhos preventivos, nós vamos em determinados momentos, selecionamos ali os alunos, damos a formação e nos retiramos. Eventualmente a gente volta, a gente fica meio padrinho da turma, da escola, mas no dia a dia está a escola, mas e o pai e a mãe estão aonde, né? Então eu gosto de ter esta fala, tanto como policial, mas como psicólogo também, porque a gente observa isso também em clínica, né? O quanto é complicado, né? Não sei se é a palavra apropriada, né? Vamos dizer, os colegas, né, que se identificam com a psicologia infantil e trabalham apenas com a infância em consultório, muitas vezes a problemática, o quanto é difícil o pai e a mãe. Muitas vezes tu tem todo um aparato para a condução da criança, mas muitas vezes quando tu chega no cerne do problema, há o boicote. Né? Tira da terapia, não manda mais, arruma uma desculpa porque tu está chegando no cerne do problema. Que muitas vezes é uma dinâmica familiar disfuncional, é um ambiente violento. Então nós temos inúmeros fatores que eu diria que colocam esse sujeito num grupo de risco, né? Ambiente violento, ambientes traumatizantes, mas também não só isso, a falta de um posicionamento dos papéis parentais, de pai e mãe, nesse processo de educação, né? E não apenas transferir para a professora, para a diretora, que eu observo que isso foi um crescente no Brasil, né? Há muitas décadas. Eu comecei a ir nas escolas, dar palestras, né, sobre N temas, né, ali em 2004, mais ou menos. Então eu estava calculando agora, já fazem 20 anos. Né, e nesses 20 anos eu tristemente observei esse aumento, né, que ensejou essa entrevista hoje. Né. Então aonde que a gente está errando? Né, enquanto políticas públicas, será que a culpa é da professora? Será que é da diretora? Será que toda escola tem que ter um policial fardado ali dentro? São questões para a gente poder, né, trazer aqui, dividir com vocês. Né? É muito bom a gente ter essa visão da polícia também, né, Adams? E você que também está em sala de aula atuando, né? Que escolheu ali a psicologia educacional, escolar, envolvendo as crianças ali, os jovens. Quais são as peculiaridades, assim, que tu percebe desses ciclos de violência que acontecem não somente com estudantes, mas envolvendo toda a comunidade escolar? Trazendo de volta um ponto muito interessante que o Giovanni trouxe, é a questão do conflito, que de fato, o conflito é uma coisa que faz parte do desenvolvimento humano, é uma coisa que vai acontecer independente do que a gente faça para evitar. A questão justamente é mediar como vai acontecer esse conflito, de uma forma saudável ou não. Independente do contexto que a gente está falando, seja uma escola, seja a família, seja a universidade com a qual eu tenho mais contato enquanto docente, né, o conflito vai acontecer. Né? Como a gente acolhe esse conflito é o principal fator diferenciador. Né? Quando a gente está falando de uma violência que acontece na escola, tem uma coisa que é bem peculiar, que é como as visões ficam voltadas para esse acontecimento, né? Como nós tivemos agora no caso de Caxias do Sul, que a mídia muito prontamente, né, voltou a sua atenção para isso, os profissionais, os especialistas voltaram sua atenção para isso, né? E acho que teve ali um encontro muito fortuito com uma série da Netflix que saiu há pouco tempo, né, sobre a adolescência, que também trouxe a questão da violência que acontece no ambiente escolar, né, envolvendo ali os atores da escola que são, né, os alunos, os adolescentes, os professores e assim por diante. Né. E eu vejo isso como uma forma muito peculiar e muito positiva que a gente consiga enxergar e tentar destrinchar o que está acontecendo, né? Por que está acontecendo essa violência, o que levou a ela, como que a gente pode fazer para amenizar ou para pensar numa forma de restaurar, né, a ordem, a segurança, restaurar ali aquele espaço da escola que é para ser um espaço seguro, não só para as famílias, não só para os estudantes, mas também para os educadores. Né? A gente fala muito sobre os alunos, e acho que é fundamental trazer os alunos e as famílias, mas eu venho de uma família que tem educadores, né, também do ensino básico, então eu conheço até por experiência própria como essas experiências acabam afetando negativamente, né, o ambiente de trabalho. Porque se a gente for pensar num adolescente, numa criança que está ali na escola, ele está ali para aprender, sem dúvida alguma. Né? É um espaço de socialização, é um espaço de aprendizado, só que para o professor, para o educador, aquele é prioritariamente e, antes de tudo, um espaço de trabalho. E quando a gente fala, então, de um espaço de trabalho, a gente está dizendo de normas,
né, que devem reger aquele espaço para garantir a segurança, para garantir, né, o bem-estar, a integridade física, mental, emocional daquele educador, daquele trabalhador. E aí que a gente vê talvez um pouco dessa dificuldade de estabelecer propriamente as causas, né? Na psicologia a gente tem dificuldade de falar em causas, porque a gente entende que qualquer fenômeno vai ser sempre multifatorial, né? Vão ter muitos fatores envolvidos, né, para o desenvolvimento, para o desencadeamento de de qualquer coisa que seja, qualquer fenômeno que seja uma coisa positiva ou negativa. Então a gente começa a pensar junto para pensar como é que está a família daquele sujeito, como é que está a família daquela criança, daquele adolescente, quais são as políticas que poderiam estar envolvidas, né, para melhorar, né, para beneficiar, né, o dia a dia daquela criança, daquele adolescente. Então, essa é uma pergunta bastante interessante, mas que a gente tem que quebrar a cabeça, né, para conseguir responder de uma forma um pouco mais adequada. E eu estou bem arrumada aqui, ó, com dois psicólogos para me trazer essas interações. Muito bem lembrado pelo Adams, Giovanni, é a questão essa série da adolescência que está ali na Netflix. Sim. Não sei se tu chegaste a assistir, eu ainda não tive a oportunidade, mas o nosso chefe também sugeriu, inclusive, de a gente abordar essa temática, o nosso chefe Clayton Fortunato, porque é uma coisa importante, porque o Giovanni comentava sobre essa questão do ciclo também que se perpetua. Minha mãe sempre dizia que a educação vinha de casa, então eu nunca jamais vi minha mãe agredindo um professor, enfim, e a gente acaba vendo que situações assim se repetem, não é mesmo, Giovanni? Corretíssimo. Nós temos hoje a gente pode chamar de uma crise geral, tá? Nas instituições como um todo, não só na escola, que é uma crise da autoridade, que ela é necessária, né? Sermos adultos, né? Esse processo, cultura de civilização, né? Bom, temos instituições, temos órgãos, mesmo dentro da família, temos as figuras ali parentais que são a autoridade, né? Dentro da sala de aula, a autoridade é o professor, né? E isso se perdeu ou se diluiu muito ao longo de algumas décadas, né? Eu brinco, mas talvez dizendo a verdade, né? Essa crise de autoridade dentro das escolas parece-me ser um projeto, mas é um projeto nefasto, né? Que já estamos quase assim, né, num precipício, né? Mas, claro, o respeito. Metaforicamente falando, né? Então a questão toda, né? A autoridade, novamente, né? As representações, né? Não tem como fugir, tá? Assim, como quando eu vou nas escolas, acredito que o colega também, muitas vezes eu fico pensando, olha, quem deveria estar ouvindo seriam os pais. Né? Mas eu já tive essa experiência, a maioria não vai. Tá? Eu, há um tempo atrás, uma escola particular, inclusive, né? Tem aqui em Porto Alegre também, enfim, né? Para eu falar sobre como identificar, eu fui como policial, mas também como psicólogo. Isso é o Galera né, do Bem, Giovanni? Não, o Galera do Bem é um outro programa pela polícia. Aí eu fui como psicólogo mesmo. Entendi. Mas é inevitável eu fazer totalmente 100% essa separação, porque eu trago elementos de ambas as profissões. Né? E um pai foi. A proposta era como você identificar a questão das drogas. Não dizer que faz mal, então, porque isso aí todo mundo já sabe. Né? Mas como você identifica? Né? Daqui a pouco achou uma buchinha ali com um pozinho branco. Será que é talco? Né? Achou uma erva moída. Será que é erva de chimarrão? Não. Né? Então seria uma questão bem pedagógica para adultos, como identificar, né? E o consequente manejo disto. Né? Uma escola particular, adoraram, chamaram os pais, um pai foi. Nossa. Então, não é uma questão social de escolas pobres, de escolas de periferia. Isso é importante a gente trazer, né? De a gente achar que o desinteresse está no trabalhador de fábrica ou na empregada doméstica que tem o filho numa escola municipal, lá no meio da vilinha. Não. Estou falando de uma escola de pessoas abastadas, mensalidade caríssima. Os pais não foram, não vão. E assim outros exemplos, né? Então nós temos essa crise de autoridade, né? A figura da polícia que a sociedade tanto quer nas escolas, uma escola policialesca, a sociedade esquece que essa tentativa de projeto, né? Essas ideias quando vêm, não deram certo no núcleo familiar, né? Porque quem é a primeira imagem ali de respeito, né? De repressão dos instintos, né? Porque é uma pedagogia, né? Olha, tu não deve fazer isto, né? Senão tu pode colocar o dedo numa tomada, pode morrer. Olha, cuidado com o fogo do fogão tá aceso, pode te queimar. Então são várias pedagogias, tornar-se humano,
né, nesse processo civilizatório, é nós sermos colocados nessas pedagogias diariamente, né? E para isso a gente precisa de um adulto. Né? E aí quando a bomba estoura, né? Ai, mas como? Nunca observei, nunca percebi nenhum sinal. Será? Eu fico questionando, olha, tanto como policial como psicólogo, eu questiono, porque as pessoas dão sinais, né? Muitas vezes o pai, é só um jeitinho dele. Como é que é esse jeitinho dele? Não, ele é irritado, nossa, joga as coisas em todo mundo, não aceita que tu mande ou que tu fale, qualquer coisa básica. Ele já te responde com palavrão, já quer sair no tapa mesmo com o pai ou com a mãe. Com os coleguinhas é a mesma coisa, há esse sentimento de vingança com os outros. E sempre foram os outros que fizeram, nunca ele. Né? Então tem questões aí de saúde mental muito sérias que a gente vem negligenciando. E aí, claro, talvez fuja ou não do tema, mas a gente abre uma outra caixinha, né? Que é o quanto a gente desvaloriza a prevenção em saúde mental no país. Né? E a gente deixa para depois lá o indivíduo adulto, né? Ok, vai ser encaminhado para a rede, quando for encaminhado, né? Quando tiver um insight de, opa, acho melhor eu buscar ajuda, né? Mas até chegar lá, esse indivíduo passou por todo o sistema educacional, muitas vezes batendo nos coleguinhas, extorquindo coleguinhas, roubando merenda, roubando material, ameaçando a professora, que vai furar os pneus do carro dela, se ele tirar nota baixa, que vai esfaquear a professora, e por aí vai. Mas é só um jeitinho dele. A personalidade forte. Exato. Mas, novamente, os professores hoje em dia, olha, é um ato heróico ser professor hoje em dia, tá? Porque eles estão de mãos amarradas, porque se criou uma cultura também interessante para a discussão, né? De que essa crise da autoridade, não, tu não pode falar um pouco mais grosso, porque senão vai estar traumatizando. Não, isso não é, sabe, isso não é trauma. Né? E tu, não esquece tua tarefa, tá terminando teu prazo. Isso não traumatiza ninguém, pelo amor de Deus. Né? Isso é uma educação para um homem adulto. Né? Todos temos que passar por isso, né? Mas se chegou nesse nível, onde um professor tem até medo, né, de fazer uma cobrança devida, né, dentro do que as normas da escola, ali, a proposta pedagógica da escola propõe, né? Porque senão o filho chega em casa, reclama para o pai, e daqui a pouco está a família inteira na frente da escola e termina tudo em delegacia, porque a professora é a malvada, a diretora tem implicância com o meu filho. E no caso, como é que fica? Né? Teve esse caso do esfaqueamento, ok? Mas vamos a uma situação hipotética. Uma escola, um aluno aí ameaçou de novo. Né? E aí? Né? Vou levar uma faca, vou levar um objeto, ela vai ver, vou, sei lá, cortar, enfim, né? A gente tem que criar um protocolo, gente, porque hoje a professora, a diretora, ela é proibida de revistar uma mochila. Né? Eu não estou dizendo que isso tem que se tornar rotina, eu acho que não tem. Tá? Porque escola não é presídio, tu tem que passar por um detector de metais, pelo amor de Deus. Tá? Mas em casos pontuais, onde há um registro da escola, olha o fulaninho, já é a 10ª vez que ele ameaça, que ele bate, que destrói as coisas, e agora ele diz que vai vir com uma faca. Os avisos estão aí. Exato, já há um registro de ocorrência. Então, para os legisladores, né, as pessoas que pensam e que colocam isso na letra da lei, eu acho que poderia haver uma alteração, seja no ECA ou em alguma portaria ou normativa da Secretaria de Educação, que permitisse, nesses casos, né, a atuação da professora ou da diretora, porque eu já ouvi da diretora, olha, eu não pude, não posso, porque se eu fizer isto, amanhã eu estou sendo chamada na promotoria por ter cometido um ato violento. Né? Mas o que é pior? Você revistar a mochila desse aluno pontual ou deixar que aconteça a tragédia, morreram 3 na escola. Mas por que não revistaram a mochila? Por causa disso e disso e disso. Né? Ou seja, a mesma sociedade que exige uma pronta resposta para a violência é a mesma que passa pano e não deixa que efetivamente se discuta, se problematize para que a gente chegue numa solução, né, o mais ideal possível, né, para essa época, vamos dizer, né? A gente tem que estar sempre renovando. Passaram dos tempos, daqui a 50 anos, vamos repensar de novo. Mas é preciso repensar, porque as crianças não são mais as mesmas crianças da minha época, por exemplo. Né? Eu nasci lá na Finaleira, em 69. Né? Vamos pegar as crianças da década de 70. Não são mais as mesmas. Né? Na minha época, eu corria no campo, de pé descalço, né? Brincava de carrinho e subia, descia morro, barranco, enfim. Tá?
Hoje as crianças estão com tablet, com celular, muitas vezes sozinhas no quarto, né? E o pai e a mãe na sala. Né? Até um colega, né, uma vez disse uma frase, um psicólogo disse uma frase, Giovanni, as crianças e os adolescentes hoje viraram um objeto de decoração dos lares. Porque o pai e a mãe estão na casa e o filho e a filha como se fosse um abajur. Tá ali. O que é? Não sei. Mas tá ali. Tá respirando ainda, tá ali. Né? E aí depois algumas tragédias, né? Como Setembro Amarelo, né? Não vou pronunciar aquela palavra, né? Mas onde aprendem ali algumas coisas, né? Caem nas mãos de pessoas sedutoras. Aí tem questão de abuso sexual, pedofilia e violências também. Né? Então, aonde que se perdeu isso? E novamente, posso ser repetitivo, mas a minha repetição ela é na base de 33 anos de polícia que eu tenho. Tá? E depois a questão da psicologia. Né? A gente precisa chamar os pais para a responsabilidade. Né? E o colega, talvez, quem sabe, uma psicoeducação para os pais, né? De que forma a escola faria isso, o poder público, mas continuar delegando essa questão para a professora e para a diretora é uma parte do quebra-cabeça, entendeu? Né? Assim como a polícia é uma parte do quebra-cabeça, não é o todo. São agentes, né? E Adams, para eu entender um pouquinho com o que você lida na questão da psicologia escolar, você chega a lidar com pais também? Existe essa psicoeducação também na tua área de trabalho? Na minha área de trabalho, eu não atuo diretamente com escola, apenas com consultorias. Né? Em geral, quando nos trazem, né, uma demanda, é uma demanda muito específica, né, da escola, que eles precisam de algum tipo de atenção, né, para dar algum retorno. Mas ainda assim, mesmo que eu não tenha essa atuação tão direta e tão cotidiana com a escola, eu concordo inteiramente, né, com o que o Giovanni trouxe a respeito de não só convidar, mas convocar a família para fazer parte, né, desse processo. E a gente vê essa dificuldade, né, de inserir os pais no processo educacional dos seus filhos, tanto na escola pública quanto na escola privada, né, no ensino fundamental, no ensino médio, existe muito essa dificuldade. Se a gente for pensar justamente, né, numa classe social ali mais vulnerável socioeconomicamente, sim, a gente vai entender que são pessoas que têm pouco tempo livre, que têm que trabalhar 40, 50, 60 horas por semana, né, e não têm ali a disponibilidade para estar, né, presente, até em termos de disponibilidade física, disponibilidade de tempo, disponibilidade psíquica, porque tem que lidar muito com a sobrevivência do dia a dia. Né? Mas, enfim, como o Giovanni trouxe também a questão de que não é uma coisa que se foca, né, que acontece somente no ensino público, acontece também no ensino privado. Um grande desafio nosso é tentar descobrir, né, tentar desenvolver uma forma de trazer, de efetivamente conseguir trazer, né, a família para dentro da escola. Porque quando a criança, o adolescente está na escola, ele está de fato rodeado de adultos responsáveis, que vão lhe garantir algum tipo de segurança, algum tipo de tranquilidade, inclusive para a família poder trabalhar, né, tranquilamente, sem a preocupação de onde vai estar, né, o seu filho. Mas quando a criança, o adolescente está em casa, não necessariamente ele vai estar acompanhado. Ou pelo menos não necessariamente acompanhado de pessoas que vão estar tentando buscar a sua segurança, buscar o seu desenvolvimento saudável. Porque se uma criança, um adolescente está sozinho no quarto, sem os pais, mas ele está com um celular, está com um tablet, está com um computador, ele não está sozinho. Ele está com acesso a muitas pessoas que não necessariamente vão ter ali o bem-estar dele em mente, né? Isso é muito perigoso e isso traz, então, justamente essa questão que também tem sido muito debatida ultimamente, né, no Brasil, no mundo, que é a questão das redes sociais, das telas, da tecnologia e de como usar ela a nosso favor, né? Há pouco tempo atrás nós tivemos o banimento, né, do celular nas escolas de ensino básico. Eu consigo entender, né, o porquê disso ter acontecido, porque de fato os professores eles não têm braço suficiente para dar conta de tanta coisa, né, que recai sobre eles. Mas eu fico vendo esse tipo de proposta, né, a nível federal com uma ressalva bem grande. Porque está lá na BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, que a cultura digital faz parte, né, do aprendizado que a escola deve proporcionar, né, para a criança e para o adolescente. Bom, se a gente está dizendo que a tecnologia tem que fazer parte, que a cultura digital tem que fazer parte da vida daquela criança, daquele adolescente, por que a gente está tirando, né, o acesso à tecnologia?
de novo, eu entendo ali os dois lados da questão, né? Mas talvez a gente possa pensar que no longo prazo, uma forma mais eficiente é pensar como fazer um uso adequado, um uso saudável, um uso ético e responsável. Não proibir, mas ensinar o Exatamente, ensinar, né, o uso adequado daquela tecnologia, como utilizar aquela tecnologia. Tem, né, a Sociedade de Pediatria, agora não lembro bem se do Brasil ou enfim de algum outro país, publicou há um bom tempo já algumas orientações gerais, né, a pais e educadores, de como fazer um uso adequado das tecnologias junto aos seus filhos. Uma das questões principais é estar junto com uma criança ou adolescente para ensinar, né, como fazer um uso adequado, como fazer um uso que não vai se colocar em risco. E, de novo, então, a gente vê a necessidade de os pais estarem presentes, né, na vida do filho, presentes no processo educacional, né, daquela criança. Agora que a gente já entende um pouquinho mais do que é a violência no âmbito escolar, quero te perguntar, Giovanni, uma coisa que você trouxeste logo no início para nós, é que não é algo só no Brasil. Inclusive, a gente acaba vendo mais fora acontecer. Inclusive, pessoas jovens, adultos, que voltam para a escola, onde foram vítimas de bullying daqui a pouco, e voltam cometendo, infelizmente, massacres, né? A gente percebe, quem está em casa, quem convive com uma pessoa, percebe algum grau de violência, que no futuro pode ser um risco, né? Dentro de um ambiente como uma escola. O que fazer, Giovanni? Perfeito, muito, muito boa a tua pergunta, né? A gente tende a desconsiderar a questão da saúde mental, a questão dos transtornos. Vamos dar o nome aos bois, né? Porque esse é o nome que está nos manuais, né? De psiquiatria, o que a gente mais usa, né? O DSM-5, né? O que a gente usa, né? E a CID-11, né? Mas pegando o DSM, né, que é o Manual de Psiquiatria da APA, né, que a gente se utiliza para psicodiagnóstico, né? Então nós temos ali elencados, né? E ao percorrer as escolas, assim como vocês, bom, é que a gente tem um olhar apurado para isso, né? Mas acredito que muitos professores também têm um olhar apurado, mas a importância das redes funcionarem, né? Porque nós temos desde um transtorno opositivo desafiador, né, que acontece, já começa a despontar ali numa pré-escola, depois numa fase de adolescência existe, né, o transtorno de conduta, né, e depois ali, a partir dos 18 anos, né, o transtorno de personalidade antissocial. Então tu vês que é uma escadinha. Claro, isso não é uma receita de bolo, tá, pelo amor de Deus. Uma criança que tem TOD, ninguém está dizendo que ela vai ter o transtorno de conduta ou vai ser uma personalidade antissocial como adulta. Mas, em alguns casos, sim, a gente vê algumas evidências, né? Quando não há a interferência, né, das redes, encaminhar, seja para o CAPS ou para um psicólogo, uma psicóloga, assistência social, esse cuidado que vai além do policialesco, porque muitas vezes a questão pode até começar com uma questão policial, mas o cerne é uma questão de saúde mental. Sim. Tá? Ou de assistência social. Né? A gente vê muito isso em balcão de DPPAs, plantão de delegacia. Muitas ocorrências ali são questão de saúde mental. Quanto podia evitar também. Exato. Né? Então, essa intervenção nessa criança, ótimo, mas agora não é feita essa intervenção. Tem toda aquela fase ali da primeira infância, chegou na adolescência, continua intimidando os coleguinhas, é reforçado, porque ninguém o cobra daquilo, né? Ele é sempre o santinho, sempre o certo. Os outros são demonizados, menos o meu filhote, né? Daqui a pouco ele se pode, né? Um adolescente, então eu vou dar um passo mais adiante. Daqui a pouco, em vez de ficar só na fala aqui, né, recusando as coisas, daqui a pouco eu vou partir para porrada, né? E aí começam as agressões, né? O bullying sistemático, né? Mas já com agressão física, né? De tapas, socos. Olha, né, estou adquirindo uma certa popularidade, né, porque tem um outro viés também, né, muitos querem ser notados, né, mas através dessa prática, né, e não pela prática das virtudes. Né, o que é virtude? Não é nada estoico, né, tudo é uma conduta ética, né, um comportamento regrado, né, porque a adolescência é uma preparação para a vida adulta. Né? Então, quanto nós estamos preparando ou despreparando, né? Caso não seja feita nenhuma intervenção, sim, por isso o nome, transtorno de personalidade. Bom, aí já está muito sedimentado, muito cristalizado, né? Um indivíduo antissocial, aí vai muito possivelmente para o crime mesmo. Né? Mas pode ser evitado, né? E a sociedade, novamente, né? Puxãozinho de orelha de novo, né? A sociedade aparece quando o crime
né? Roubou, cometeu um homicídio. Mas se tu vai ver a trajetória daquele indivíduo, sem vitimismo, né? Mas ele poderia ter sido encaminhado. Onde que as redes falharam? Será que foi por brigas egóicas? Não vou mandar para fulana da tal secretaria, senão ela que vai aparecer. Isso existe, né? Ou as redes não funcionam? Muitas vezes você chama, não posso agora, não tem carro para ir, não tem condução. E aí se passa um mês, 2 e cai no esquecimento, né? E aquela criança, aquele indivíduo ainda sem assistência, né? Sim, então, existem sim, tá, questões neurobiológicas, tá? Independente do indivíduo nascer, como os fatores de risco, né, que a gente comentou, o ambiente violento, pais violentos, abusos, né, exposição a N fatores, como tráfico, alcoolismo, né? Mas há questões também neurobiológicas que devem ser levadas em conta. Porque também, agora, fazendo um outro lado, né, sem demonizar os pais, muitas vezes tu vê que um pai e uma mãe se dedicam muito. Nossa, fizemos de tudo, eu já ouvi isso, já fiz de tudo. É bom, vamos pais investigar. Amorosos, às vezes, muito possivelmente temos questões ali cerebrais, né? Porque a gente não pode desconsiderar o corpo. Né? Ele está aí, nós temos um cérebro. Né? E muitas vezes pode acontecer uma disfunção nas nossas funções psíquicas ali, né? Uma questão de freio dos impulsos, né? Uma questão de empatia pelo outro. Né? Como é que está esse córtex cerebral, como é que estão esses núcleos da base, né? Falando, né? Uma neuroanatomia, né? Mas precisa ser levado em conta, porque muitas vezes é a solução. Né? Uma medicação, nesses casos pontuais, sim, pode ajudar, mas agora, como chegar até isto? Né? O mundo do trabalho, como o colega colocou, infelizmente, como ele está colocado, ele não ajuda em nada as famílias também. Né? Muitas vezes tem que trabalhar carga horárias pesadíssimas, chegam em casa mortos de cansado, né? E ainda revisar temas de filho, perguntar como é que foi na escola, tem que comparecer na escola hoje de noite, mas eu acabei de chegar depois de um dia inteiro na fábrica, levantando peso lá, estou com fome, estou cansado. Então, tem que ter também essa compreensão, tá? Que não justifica o todo, a ausência do todo, mas ele existe. Tá? Então, realmente, é complexo. Tá? Não existe aquela uma resposta que as pessoas estão muito mal acostumadas a ter, né? Como no Setembro Amarelo. Por que as pessoas né? Não vou falar palavrinha, né? Bom, olha... Essa pergunta, né, é a pergunta de ouro, ela não existe porque é multifatorial, são N casos e cada indivíduo é um universo próprio. O que a gente pode fazer é amparar e fortalecer as redes. Né? Como é que está o diálogo, né, do Conselho Tutelar com a escola? Como é que está o diálogo do CAPS ou da rede pública, né, de saúde pública com a escola? Elas têm acesso? Tem uma linha de comunicação direta para não cair na secretária eletrônica e ficar uma tarde lá esperando que mande uma ambulância para a escola? Pelo amor de Deus. Né? Como é que está esse contato com as polícias? Tem o contato direto do batalhão? Né, o número fixo mesmo? Então, são algumas estratégias que a escola tem que começar a se cercar. E como eu digo para os professores, registre tudo. No livro da escola, tudo. Se for o caso, o registro de ocorrência policial, né? Porque esse peso, a primeira cobrança, vai cair sobre o professor e a escola. Por que não fizeram nada antes? Se está no papel, não, mas olha aqui, ó, desde o ano tal, chamamos, né, pai, mãe, vó, não apareceram, conversamos, porém persiste, está tudo aqui. Então, o que não está no papel, é terrível, né? Mas o que não está no papel não existe. É bem assim, tá? Então, essas escolas têm que se precaverem, tá? Mas a sociedade tem que fazer esse trabalho em conjunto, que é uma tarefa de todos. Novamente, tem questões de saúde mental, questões neurobiológicas, tem questões sociais, tá? Tem questões também, talvez, né? Vamos agora aqui fazer o advogado do diabo, né? Talvez a proposta pedagógica de alguma escola seja desinteressante mesmo, mega atrasada, e as crianças hoje com celular, com tablets, né? A gente quase com carros voadores, e estou ali com uma pedagogia da idade da pedra. Nem eu teria interesse nem em prestar atenção numa aula assim. Né? Então essas coisas têm que ser repensadas como um todo, mas em todas elas eu puxo os mesmos atores de novo, o pai e a mãe têm que estarem ali presentes. E como dar esse suporte? Como não enlouquecer diante de uma situação dessas, Adams? Como garantir que esses agentes ali que o Giovanni nos trouxe, envolvidos, consigam dar conta de um problema como esse? Essa é uma outra pergunta de ouro, né? Como o Giovanni falou.
Na verdade, a gente até tem um caminho um pouco mais bem esclarecido a respeito disso, porque eu acho que a gente conhece um pouco menos das causas dos problemas do que a solução. A gente tem mais ferramentas, né, intelectuais, de pesquisa, né, de saber como mexer num problema que está precisando de atenção, né. Tu trouxe uma questão de como fazer um amparo, né, para esses diversos atores que estão envolvidos nessa problemática, né. E eu diria que esse é um fenômeno, essa é uma sensação que é geral, né, na educação brasileira, talvez, enfim, em outras dimensões, né, que é o desamparo. A gente vê famílias desamparadas, a gente vê alunos desamparados, escolas, educadores desamparados, e o que fazer diante de tanto desamparo, né? A gente teve ao longo dos anos algumas tentativas de dar um pouco mais de atenção e tentar amparar um pouco mais, né, essas instituições. Em 2019, no final do ano, se eu não me engano, a gente teve a lei que tornou obrigatória a presença de assistentes sociais, do serviço social e da psicologia na educação básica, né, em todo o Brasil. A gente viu aqui em Porto Alegre, especificamente, no final de 2023, essa proposta sendo colocada em execução, né, com um projeto Incluir Mais POA. É uma proposta interessante, né, mas eu diria que está longe de ser suficiente, né, porque a gente sabe que a própria educação ela já estava muito desamparada, então que bom que nós temos ali uma outra equipe para dar um pouco mais desse amparo que a escola tanto necessita, né, mas é um projeto basicamente itinerante que vai, como o Giovanni antes também colocou, apagar incêndio, né. E a gente está falando justamente de um problema que vem de muito tempo, que começa muito cedo na vida, né, que começa lá no primeiro dia de vida, antes talvez até de uma criança, de uma pessoa nascer, né, já começou todo o problema a se estabelecer. Então a gente sabe que é uma questão, né, um problema também, que tem que ser desenvolvido ao longo de muito tempo. Então se a gente for focar só em apagar incêndio, a gente não vai conseguir atingir a raiz daquele problema, daquela questão. A prevenção é uma coisa que leva tempo e justamente porque a gente demora para encontrar os resultados positivos da prevenção, ela não se dá tanta atenção, né, à prevenção. A gente pensa depois em como amenizar o que já está estabelecido, o que já está colocado. A gente tem que começar a se focar cada vez mais na prevenção, como amparar essa família para que ela tenha condições de levar o seu filho até a escola e de acompanhar o processo desse processo educacional, né, ao longo de toda a escola, né. Enquanto o Giovanni falava, eu lembrei do conceito de saúde, né, que ele aparece lá na Constituição Federal, que a saúde é um dever do Estado, né, e um direito de todos os cidadãos. Eu lembro também de uma lei que fala sobre a gestão comunitária do SUS, de 1990, que ela vai dizer que a saúde ela é determinada por diversos fatores, né, incluindo renda, serviço, emprego, né, saneamento básico. E a gente olha principalmente para as escolas públicas que eu trago aqui, né, que é uma problemática bem grande, de famílias que moram em locais que não têm saneamento básico. Eu lembro muito marcadamente de uma das minhas primeiras experiências com psicologia escolar, que foi ainda durante a graduação, um estágio que eu fiz em uma escola pública de periferia na Zona Sul de Porto Alegre. Enquanto eu estava conversando com os alunos, junto com outras duas colegas minhas, um aluno veio e me puxou assim: professor, vem ver o banheiro. E eu fui olhar o banheiro e não tinha água, não tinha nenhuma torneira, na verdade. Aí eu fico pensando, bom, como é que a gente vai trabalhar o aprendizado intelectual dessa criança, desse adolescente, se nem o básico está sendo... Isso já é uma violência, né? Já é uma violência. Isso é uma violência. Então, agora que a gente já garantiu aí, quase uma hora de consulta com psicólogos para a gente entender isso e poder tentar daqui a pouco minimizar esse problema, né? Mas quase chegando ao final da nossa conversa, eu quero então já deixar as considerações finais, o recado de vocês. Começa pelo Giovanni. Então, eu gostaria de falar, né, brevemente, né, nessa finaleira aqui, a respeito do programa Galera do Bem. É um programa da Polícia Civil, né, dentro da DPJR, que é a nossa divisão de prevenção, mediação e justiça restaurativa, que é adjunto à chefia de polícia aqui do Rio Grande do Sul. Da Polícia Civil. Da Polícia Civil, isso, né. Então eu faço parte, ainda, né, estava comentando com um colega, né, estou em vias de aposentadoria, né, mas faço parte dessa divisão. E ali nós temos alguns programas, como o Papo de Responsa, o programa Mediar, o programa Libertar e o Galera do Bem. Cada um com focos, né? Mas especificamente o Galera do Bem, ele surgiu do programa Mediar. O programa Mediar é uma formação em mediadores de conflitos para policiais civis. Nós damos, né, eu e outros colegas, na Academia de Polícia, e aí nós formamos núcleos de mediação
em delegacias. Já estamos em, acho que 152 núcleos, né, pelo estado, bem grande, tá, nas delegacias. Tá? Porque nós observamos que aquelas ocorrências repetidas de crimes de menor potencial, claro, né, repetidas, muitas vezes se originam pela falta de entendimento das partes do que, de fato, algo criminal, penalmente falando ali do Código Penal. É um desentendimento, o fulano me olhou atravessado, eu interpretei isso como uma ameaça. Mas pelo Código Penal isso não é ameaça, né? Mas a criatura está lá, já é a 10ª ocorrência que ela registra, né? Isso custa ônus para o Estado, ônus para o Poder Judiciário, porque é um policial que está sendo pago, né, para estar ali, é material, enfim. Como a gente pode resolver isso, não só dessa questão do erário público, mas também de trazer a convivência pacífica para as pessoas, que é o objetivo. E aí tu corta esse ciclo de violência. Né? Então a gente dá essa preparação toda para os policiais, né, os núcleos de mediação, e a partir daí surgiu a ideia, né, nossa, a gente poderia levar essa formação para as escolas, né, porque o conflito está na escola também, né, com os coleguinhas ali, são os disse-me-disse, também pode ser o bullying, né? São os maus entendimentos, as fofoquinhas entre os colegas, que daqui a pouco causam desarmonia e tristezas ali no convívio. Quem era amigo já deixa de ser amigo. Né? Então, nós pegamos os líderes e vice-líderes de turmas. Tá? Por quê? Porque os líderes e vice-líderes de turmas, eles já foram eleitos pelos seus. Então, eles têm aquela autoridade, né? Eles foram escolhidos entre os seus pares, né? Então, eles têm uma certa representatividade ali, uma voz. Né? Senão não teriam sido eleitos. Sim. Né? Ok, então a gente pega eles e dá essa formação. A gente abre espaço também, e é muito interessante porque existe o líder negativo, que é aquele que não foi eleito pela turma, mas aquele tipo é meio popular na escola, mas pelo lado ruim da coisa, entende? É o bagunceiro, o arruaceiro, gosta, de vez em quando faz umas pequenas maldadezinhas aqui e ali, mas tu vê que o guri ou a guria tem potencial. É uma pessoa inteligente. Gente, o que está fazendo? Vamos puxar ele para nós, ou ela, né? Então a gente aceita, a gente conversa com a diretora sempre, né? A orientadora da escola. Olha, se tem algum que se enquadre nessa o tal de líder negativo, pode mandar junto, colocar no grupo ali com os líderes e vice-líderes, né? Porque é uma maneira que a gente tem de cooptar eles para nós. Porque daqui a pouco falta isso, falta o olhar. Né? Daqui a pouco esse entendimento dele se sentir valorizado e poder canalizar, né, toda essa potência interna dele, né, toda essa libido, toda essa energia para algo construtivo e não para destruição. Né, que ele pode ser popular também fazendo coisa boa, né, e não apenas destruindo. Né? Então nós damos, ele é dado em 2 módulos, tá? Ou 2 manhãs ou 2 tardes, né? Ou o dia inteiro, manhã e tarde. Tá? Mas preferencialmente 2 manhãs ou 2 tardes, para não se tornar tão cansativo para as turmas. Né? Tem a parte teórica, que é o primeiro módulo, a gente ensina técnicas de mediação, o que é conflito, o que é violência, a comunicação não violenta também, né, que está muito em voga, a gente passa para eles também. Né? Algumas abordagens ali socioemocionais, né? De tu ouvir as partes, tu ponderar, porque toda a história tem a outra versão também. Né? Ninguém é tão 100% santo e nem 100% demônio. Nem nós. Né? A gente tem um lado meio luz e sombra. Né? Às vezes a gente consegue um relativo controle nesses 2 polos, né? O desejável. Né? Mas a gente passa essas noções para a garotada ali, com exemplos, com brincadeiras, para ficar bem lúdico. E o último módulo é a parte prática. Então a gente encena ali uma situação hipotética, mas geralmente a gente pega exemplos que eles vivenciaram na escola. Sim. Né? E aí 2 encenam ali e um faz o papel de mediador e a gente vai alternando. O mediador vai alternando as histórias. Né? Não tem custo para as escolas, tá? Tanto escolas do município, estaduais, particulares. Agora, segunda e quarta, eu estava com uma colega, a gente deu a formação na escola Nossa Senhora da Glória, aqui que é particular. Né? Mas a gente vive em escola pública também o tempo todo, tá? Não tem ônus para as escolas, só questão de agendamento. E o agendamento se dá através da página do Instagram do Galera do Bem. Tá? É @programa Galera do Bem, tudo junto, tá? Já vai aparecer ali. Então, que chamam de bio, né, do Instagram, aquela parte bem de cima, tem espaço para links. Então, a gente colocou ali um link, tu clica nele,
vai abrir um hall com várias opções, até cartilhas gratuitas para download ali sobre violência. Mas o primeiro botão, que é o principal, solicite aqui na sua escola o Galera do Bem. Muito e aí bom. vai abrir um forms, um formulário. A pessoa preenche, ali o professor ou professora, né? Clica em enviar, puf, vai aparecer no meu computador, da minha colega lá, e a partir daí a gente entra em contato com a escola para esse agendamento, né? Então, isto é promover essas habilidades socioemocionais, promover a tolerância na escola, a comunicação não violenta, eles assumirem as rédeas das suas próprias vidas, né? Em vez de chamar a professora, professora, olha aqui o fulaninho, né? Tenta mediar esse conflito. Como eu disse para eles agora, digo sempre, nessa última quarta-feira, gente, isso é para a vida, porque vocês vão sair da escola, vocês vão para um emprego, vai ter conflito lá. Como é que vai ser? Vocês vão pedir demissão no primeiro dia? Né? Vão voltar chorando para casa? Não dá. Né? Como é que vai ser isso na vida profissional de vocês? Tem que saber lidar. Então, fica dado o recado. Muito obrigado. Então, tua vez também agora, Adams. Quero que tu deixe o teu recado, tuas considerações. Como uma consideração final, na verdade, eu digo uma coisa que todo mundo já repete, que uma solução adequada para isso é justamente investimento em políticas públicas, né? Políticas públicas reais, de fato, que vão buscar, né, essa raiz do problema. E, de novo, a gente entra nessa questão de que quando a gente está tratando de educação, de saúde mental, a gente não está falando somente dos âmbitos da educação e da saúde mental. A gente está falando de moradia, a gente está falando de economia, a gente está falando de diversas questões, né, que vão estar atravessadas completamente nessas dimensões. Então, esse é o caminho. A gente repete isso sem parar, né, caso após caso, ano após ano, e é isso que a gente tem que, de fato, buscar, né, um investimento. É claro que existem outras formas que a gente pode também tentar e responder a essa demanda, né, como o Giovanni trouxe aqui. Existem também, eu penso onde eu trabalho enquanto docente, né, que nós temos lá na faculdade Anhanguera uma clínica escola, né, lá onde os alunos, né, fazem estágio de psicoterapia, de avaliação, de grupos terapêuticos. Então, a comunidade pode buscar também, inclusive a comunidade escolar, pode buscar também essas outras ferramentas, essas outras instituições para dar algum tipo de suporte. Aqui eu falo da Faculdade Anhanguera, que é lá na Zona Sul, mas eu também trabalho em uma clínica aqui no bairro Petrópolis, que também tem, né, o atendimento social, que é voltado justamente para pessoas, né, que têm uma situação de maior vulnerabilidade econômica. Então, existem outras formas de conseguir dar um pouco de atenção, né, e para tentar fornecer um tipo de amparo para essas famílias, para essas escolas, para essas crianças e adolescentes que estão precisando cada vez mais. Adams, muito obrigada pela tua disponibilidade, por participar conosco. Agradeço também. Giovanni, da mesma forma, obrigada também. A gente sabe que a agenda de Muito psicólogo obrigado. E policial não é coisa fácil, né? Obrigado. Pois é, então como vocês perceberam, né, as ferramentas estão aí, porque tratar de violência escolar não é um assunto entre estudante e professor, é um assunto entre pai, entre mãe, entre tio, entre tia, enfim, é uma comunidade escolar inteira que deve se reunir para combater essa violência que está tão grande. As ferramentas estão aí, Polícia Civil, tem as clínicas que fazem um trabalho social, a gente percebe isso. Hoje, então, nós conversamos com 2 psicólogos, o Giovanni Piano, que além de psicólogo também é comissário da Polícia Civil, e o Adams Friedman, que também é psicólogo, trazendo então para a gente esse panorama do que é a violência escolar. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode rever a TV Entrevista no nosso canal no YouTube. Lá também você pode acompanhar os demais programas feitos pela TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.